Olá, alunos! Vamos continuar a nossa jornada, na turma SPSEX, que nós possamos continuar aqui focados no concurso. Continuando aqui, nós terminamos na última aula com o número de oxidação. Aqui, para continuar, nós iremos entrar agora em funções inorgânicas. Mas antes de entrar na primeira função inorgânica, que seriam os ácidos, eu quero falar um pouco com vocês sobre a teoria eletrolítica de Arrhenius. O que ela diz? Quando você tem substâncias que em solução aquosa, elas vão o quê? Formar íons. E quando você tem íons em solução, você pode o quê? Conduzir corrente elétrica, porque você vai ter íons em movimento. E aí eu coloquei aqui, propôs que as soluções capazes de conduzir corrente elétrica apresentar partículas carregadas o quê? Eletricamente, que seriam o quê? Íons, com liberdade de movimento. E aí essas soluções são soluções o quê? Eletrolíticas. E os seus solutos, o que é soluto? Soluto é aquilo que é dissolvido. Solvente é o que está maior quantidade que vai dissolver. E aí são chamados de quê? Eletrólitos. Aqui eu coloquei um composto iônico e aqui eu coloquei um composto molecular. Nosso composto iônico, cloreto de sódio, em água, vai formar Na+, e Cl-. É uma dissociação. Porque aqui o seu composto já é iônico, você já tem íons. Então, quando você coloca em água, você só separa. Então, é uma dissociação iônica. O HCl, ele é o quê? Um composto molecular, faz ligação covalente. Quando você coloca em água, você vai liberar H+, Cl-. Como você tem íons em solução, essa movimentação de elétrons, vai o quê? Conduzir corrente elétrica. Praticamente todos os compostos iônicos em água são eletrólitos fortes, conduzem muita eletricidade. E aí, o que é interessante saber, como que o cara é composto iônico? Porque ele faz ligação iônica. E um composto molecular, ligação covalente. Ligação iônica, um ganha e outro perde elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Sempre lembrando que a química você tem que estar sempre estudando, porque um assunto depende do outro. É um fio condutor. Grau de ionização ou dissociação. Grau de ionização, eu separo íons que já existem. NaCl é um composto iônico, porque o Na+, o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. HCl é compartilhamento de elétrons, é um composto molecular. Grau de ionização ou grau de dissociação é o quanto o seu composto está o quê? Está na forma de íons. Quanto mais próximo de 100%, mais forte é o eletrólito, porque mais íons você vai ter em solução, certo? E aí, baseado nisso, vamos para a nossa primeira função inorgânica, que são os ácidos. De acordo com Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa se ionizam, gerando cátion H+. Então, você vai ter uma ionização, O exemplo aqui, eu tenho HNO3, que eu coloco em água e vou formar o quê? H+, e NO3-1. Então, de acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que em meio aquoso, libera o quê? H+. Então, o ácido vai ficar do lado o quê? Esquerdo. E aí você pode classificar seus ácidos, de acordo com o quê? Primeiro, a presença de átomos de oxigênio. Se o seu ácido não tiver oxigênio, ele é um hidrácido. Se ele tiver oxigênio, ele é um oxiácido. Pelo nome já fica fácil entender, oxigênio. Então é um ácido que tem oxigênio. Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Exemplo, HCl. Primeiro, é um ácido, porque você tem o hidrogênio do lado esquerdo, liberando H+, e não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Oxiácido, oxigênio. Então é um ácido que tem o quê? Oxigênio na sua fórmula. Você pode classificar também quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Monoácido, porque você só tem um H+. De 2 e assim sucessivamente. A partir de 2, a gente já pode chamar que é o quê? Um poliácido. São ácidos com 2 ou mais H+ ionizáveis. Então, ácido é uma substância, de acordo com a definição de Arrhenius, é uma substância que
que quando você coloca em água, libera H+. E quanto mais H+ você tiver em solução, mais forte é o meu ácido. Porque um ácido forte é um ácido que tem a capacidade de liberar o quê? H+. Então, H+ é o que vai dar a característica dele de ser um ácido. Então, quanto mais H+ você tem em solução, mais forte é o seu ácido. E aí você pode classificar a força do seu ácido. Primeiro, em relação ao grau de ionização. Se o seu alfa for menor do que 5%, o ácido é fraco. Por quê? Você tem pouco H+ em solução. Se você for entre 5% e 50%, o seu ácido é o quê? Moderado. E se o seu alfa for maior do que 50%, ou seja, a maior parte dele está na forma de íons, de H+, o seu ácido é o quê? Forte. Quanto maior o alfa, maior a força do seu ácido. E aí, conduz mais corrente elétrica. Por quê? Quanto mais íons em solução, melhor vai conduzir corrente elétrica, o seu eletrólito. E aí, às vezes, tem algumas questões que eles colocam isso. Porque eles colocam um ácido fraco, por exemplo, o vinagre, que é o ácido acético. E aí, se você colocar o eletrólito, você vai perceber que a lâmpada ele acende bem fraca. Se você botar o NaCl, a lâmpada acende mais forte, que já é um eletrólito forte. Porque os compostos iônicos, né, eles tendem a ser eletrólitos fortes, que vão estar totalmente dissolvido em água. Então vão ter bastante íons em solução, então vão conduzir melhor corrente elétrica, porque a corrente ela é gerada pela movimentação dos elétrons. Tá bom?